Então, olá! Olá. Finalmente Bom dia. conseguimos aqui organizar os nossos calendários e fusos Sim, horários e e fusos horários mais do que tudo. cenas. Então, estás-me a falar, ou estás-nos a falar, porque isto vai para o YouTube, a partir de... Tcharam! Kyoto. Kyoto, a A cidade partir de mais bonita do Kyoto! Japão. Sim, e estavas agora a dizer que não havia luz natural nenhuma, era uma seca. Eu sei, vocês estão no Tsuyu, não é? Portanto, agora é... Exatamente. Está mesmo agora a começar. Portanto, eu devia ter posto a roupa a secar há uns dias atrás, não pus, já me arrependi. Agora vai ser difícil, porque pronto, está sempre a chover um Só bocadinho. dentro de casa. Exatamente, vai ter de ser. Enfim, Muitas coisas para esclarecer aqui. Primeiro, bem-vinda, Laura, aqui à conversa com a esta galeria de personagens, pessoas interessantes, algumas em Portugal, outras no Japão. Quem calhou aqui a este vídeo? Existem mais vídeos sobre mais pessoas que estão ou em Portugal ou no Japão. Às vezes eu falo em direto com o Japão, como está a acontecer neste caso, e às vezes falo com pessoas que estão em Portugal, mas desenvolvem trabalho relacionado com o Japão ou a cultura japonesa. Portanto, há mais vídeos para vocês verem. Sobre a Laura. Vamos rewind e começar do início e vou atirar para cima de ti a pergunta que me fazem sempre a mim. Porquê o Japão? Como é que ui. começou o interesse no Japão? Então, é muito simples. Eu um dia vi um anime de samurais e fiquei completamente apaixonada e pensei, oh meu Deus, que é isto? Que língua fabulosa é esta? E pronto, e foi assim. Eu tinha 10 anos na altura e disse, ok, eu vou para o Japão, eu quero é falar japonês, eu não, tchau pai, tchau mãe, eu vou-me embora, não já. Fiquei completamente fascinada. Acho que na altura foi mais o choque da cultura tradicional e antiga japonesa que me fascinou. Depois continuei a consumir muitos animes de imensos, pronto, vários géneros, tanto recentes como históricos. Ganhei um gosto incrível à língua japonesa. É qualquer coisa de maravilhoso, tanto falar como ouvir. E decidi que, pronto, que era aqui que eu queria fazer a minha vida. Eu nunca tinha vindo cá, mas já sabia que era aqui, que eu estava bem. E pronto, depois quando chegou a altura de ir para a universidade, escolhi um curso pronto, relacionado com o chinês e japonês e vim para aqui pela primeira vez e foi aí que disse, não, é aqui. Não vai ser em Portugal, eu gosto muito de Portugal, mas eu quero fazer alguma coisa para trazer os nossos países próximos, quero mexer com o japonês acima de tudo, porque é das coisas que mais feliz me deixa. E pronto, e aqui estou eu. Acho Então, que a é tua assim. aprendizagem em concreto de aqueles conteúdos mais académicos de língua japonesa, história, sociedade, cultura, começou ao nível da universidade. Sim, eu só comecei, mesmo o estudo da língua japonesa, óbvio que uma pessoa vai aprendendo muita coisa a ouvir, não é? A consumir obras, mas o meu estudo japonês começou só na universidade, eu não sabia ler nem escrever, eu já sabia falar e ouvir, mas não fazia ideia o que era o hiragana. E sim, também aproveitei, como quem diz, tivemos de estudar a história e a geografia, portanto foi tudo na universidade. Até lá eu era só uma fã muito hardcore da língua japonesa. Pronto, e eu agora quero dar aqui uma chega a quem está a ver o vídeo e identifica-se com a tua história, porque eu acho que é o mainstream do que vem aqui parar ao canal. São pessoas que descobrem o Sem Japão dúvida. por aqueles conteúdos da cultura pop japonesa, sejam a música, Sim, ou o sim, anime, sim. ou as artes São os mais marciais. acessíveis, eu acho que são os mais acessíveis em Portugal. É Às mais, vezes se encontra também há mais pessoal das facilmente. artes marciais que aparece aqui e faz as perguntas. Então, para vocês saberem, em Portugal existem, isto é só uma parte, desculpa, Laura, já voltamos para ti. Não, força, força. Em Portugal existem alguns cursos superiores, e eu vou-me focar só nas universidades públicas, porque eu calculo que isso seja o acesso mais generalizado. Existem alguns Eu cursos também acho. superiores em que vocês, integrado no programa do curso, não é o foco central do curso, mas integrado no programa do curso, vocês podem aprender língua japonesa, história, cultura e sociedade do Japão. Então, os dois polos maiores para isto são Lisboa e o Porto. Vocês têm um curso em Lisboa chamado Estudos Asiáticos e vocês também têm um curso no Polo de Braga, aliás, é a Universidade do Minho, não é a Universidade do Porto. É a Universidade do Minho e o polo é em Braga, em Gualtar. Portanto, quer seja em Lisboa na Faculdade de Letras, quer seja em Braga, vocês podem fazer um curso superior lato, estudos asiáticos, mais lato em geral em Lisboa e mais focado na China e no Japão em Braga.
E eu conheço os professores desses dois cursos e são impecáveis e são ótimos, acho que o alinhamento é ótimo, mas eles esforçam-se imenso por preparar os alunos para os exames de proficiência da língua japonesa, que é uma coisa que vocês têm que fazer fora do alinhamento do vosso curso, Exatamente. para terem o reconhecimento do Governo do Japão e para todos os efeitos, para terem um certificado oficial do vosso reconhecimento da língua japonesa. Mas sim, para toda a gente que está interessada ou identifica-se um bocadinho com esta história, eu recomendo, se vocês ainda estiverem na idade de procurar o curso superior, vejam um bocado isso. Não é que vocês não tenham ou não possam ir para outros cursos e estudar japonês à parte, podem, e às vezes até progridem mais rápido, porque depois vão fazer aulas de cursos particulares de professores que são japoneses residentes em Portugal, por exemplo, também podem fazer isto. Mas vocês sabem que existem estas hipóteses, pelo menos ficam a saber que estas hipóteses existem. Então, no teu caso, fizeste o curso, estudaste língua japonesa. Então, a experiência que tu estás a contar é, eu não diria minoritária, mas é assim, é menos significativa, porque a maior parte das pessoas diz que, epá, quando eu comecei a aprender a língua japonesa e descobri que aquilo tem kanji, e desistem ou desmoralizam e tal. No teu caso foi ao contrário, não é? É assim, no meu caso eu estava no curso da Universidade do Minho, em que, pronto, temos de estudar chinês e japonês ao mesmo tempo, então o kanji, pronto, não é o pão nosso cada dia de chinês, então não dava bem para desmoralizar com isso, porque já estava a aprender em chinês. Mas sim, o kanji é um desafio e pode... depende das pessoas, eu acho. Há pessoas que têm mais facilidade com kanji e que têm mais dificuldade com, se calhar, com a pronúncia. Há pessoas que adoram kanji, eu não sou uma delas. Já tive uma relação assim de amor-ódio, agora estamos assim no intermédio. Mas sim, kanji pode. Há muitas coisas com a língua japonesa que podem nos motivar. Eu acho também, não é a falta, mas talvez a escassez de oportunidades que temos para contactar com a língua e para aprender em Portugal é uma dessas razões. Se bem que agora eu acho que já há bastantes professores pronto, privados que ensinam a língua e isso é ótimo. Para quem realmente quer aprender, mesmo como tu disseste, já não necessariamente parte do curso deles, mas como uma coisa mais ao lado, acho que é ótimo. E depois estavas a fazer o curso e como é que te surgiu a oportunidade de ir para o Japão? Foi num intercâmbio ainda enquanto estavas no curso, não é? Sim. Sim. A minha primeira bolsa foi, pronto, era uma bolsa que a Universidade do Minho tinha em conjunto com a Universidade de Aichi, a Universidade Prefeitural de Aichi, no Japão, e pronto, eu candidatei-me, consegui a bolsa e lá fui eu, meio ano. E a minha segunda bolsa também foi em um intercâmbio específico da Universidade do Minho com a Universidade de Aichi. Muitas vezes as universidades já têm estas conexões feitas com as universidades no Japão. Sim. E eu acho que isso facilita muito. Claro. E às vezes não são exclusivas para os cursos relacionados com línguas ou com a língua japonesa. Portanto, quem estiver na universidade e tiver interesse, acho que recomendo muito perguntarem ou informarem-se se por acaso não haverá bolsas. Eu acho que o Erasmus agora também já tem o Erasmus Plus, que dá, pelo menos o Japão está lá alguns na lista, portanto também podem considerar isso. Mas sim, na altura tive sorte que a minha universidade tinha algumas conexões com a Universidade de Aichi. E fizeste um daqueles programas de homestay? Foi logo um mergulho cultural intenso? Então, eu não fiz homestay como a maior parte das pessoas faz, que é ir viver durante X tempo com uma família japonesa. Eu fiz um fim de semana de homestay. Mas esses 2 dias acabaram por me dar a conhecer uma família que agora, pronto, é quase como se fosse a minha segunda família, que aqui no Japão eles levam-me a todo lado, passo o ano novo com eles, vamos ao Monte Fuji. Então, apesar de eu não ter começado logo a mergulhar de cabeça numa casa e numa família japonesa, fui sozinha para o Japão durante meio ano e foi qualquer coisa de espetacular. Mas não tive nenhum choque cultural enorme, porque, óbvio, já sabia bastante no que é que me estava a meter, que tipo de país é que era, mas obviamente que foi divertido e tive os meus momentos em que fiquei um bocadinho, não sabia que isto era assim. Mas nada de mal, não tive nenhum choque mau, que eu me lembro, pelo menos. Será que consegues fazer um voltar atrás no tempo na tua cabeça e pensar o que é que tu recomendarias aos estudantes que estão a pensar em fazer isso, de fazerem um intercâmbio no Japão? O que é que eles poderiam, sei lá, pensar ou preparar-se emocionalmente para... Quais são as skills que eles devem ter para a coisa correr bem aí? Então, eu acho que
talvez a primeira seja muito óbvia, é preciso irmos de mente aberta, uma pessoa que venha para o Japão de mente fechada, numa de não, porque eu faço as coisas assim, eu fui ensinada a fazer assim, não se vai dar bem aqui. Acho que é óbvio, é uma diferença cultural enorme, são países que são extremamente afastados, há uma diferença na religião, na comida. No que toca à comida, eu não sou esquisita, portanto eu não tive problema nenhum, mas para as pessoas que têm restrições alimentares, aconselho a pesquisarem muito, muito, muito antes de virem para aqui, porque se não gostarem da comida, a vossa estadia muito provavelmente não vai ser boa. Se não estiverem a alimentar-se bem e se não estiverem bem com aquilo que comem, muito provavelmente não vão divertir-se e não vai ser tão bom como poderia ser. Manter a mente aberta, saber respeitar as diferenças e as discórdias que vão existir aqui, porque vai sempre haver alguma pessoa a discordar, e eu ainda hoje, já estou aqui no total há 2 anos, às vezes ainda fico um bocado triste com a maneira como a sociedade japonesa é, por exemplo, no que toca ao estatuto da mulher e coisas desse género, mas é importante, termos a mente aberta. Portanto, eu diria, manter a mente aberta, prepararem-se para descobrir muita tecnologia divertida, mas ao mesmo tempo muitas coisas que parecem do arco da velha, que tipo os fax. Oh meu Deus, os fax. O fax, eu não entendo. Uma pessoa pensa, uau, Japão, tecnologia de ponta. E depois alguém diz, podes mandar isso por fax? E eu penso, tipo, sim, quando estás a trabalhar, parece não sei usar o fax. O ambiente de trabalho parece que tem assim uma mistura de século XXIII com anos 60. E depois o fato e ter que usar fato. Já lá vamos, pronto, por calma. Okay. Fizeste o intercâmbio, voltaste a Portugal, pensaste, eu tenho que voltar já. Eu identifico-me completamente. É no momento em que o pezinho aterra no chão do aeroporto, a gente pensa, como é que eu vou outra vez? Exato. Eu quando estava a fazer as malas para voltar e estava a dizer, não, eu tenho que começar a ver uma bolsa para voltar para aqui, porque eu só tive meio ano e eu acho que meio ano não chega para termos o pacote completo de viver no Japão. Em especial porque eu acho que é muito bom estar cá pelo menos uma vez no verão, primavera, outono, inverno, porque o Japão muda muito de acordo com as estações, pelo menos eu tenho essa impressão. Então sim, eu estava completamente, eu quero voltar. As pessoas perguntavam, então foi fixe, gostaste? Eu, estou mortinha para ir embora para lá de novo, porque Portugal agora não me diz nada. Então sim, cheguei e pensei, ok, quero voltar, tenho de trabalhar para isso, preciso de arranjar outra bolsa, porque pronto, não é? Ir para o Japão não é barato, viver no Japão também não é barato, e eu acho que a maior parte das pessoas vai necessitar de uma bolsa. Só pelo preço das viagens já ajuda a ter uma bolsa. Sim, esse também é um aviso importante. Se vocês estiverem, de facto, numa universidade, mesmo que não estejam a tirar um curso de línguas asiáticas nem nada, mas se vocês estiverem numa universidade que já tenha protocolos com estas universidades japonesas, vocês pelo menos não têm que pagar as propinas das universidades japonesas. Exatamente. E isso, uau, faz toda a diferença. As universidades japonesas têm níveis de propinas estilo Estados Unidos. Estão a ver? Os pais fazem poupanças desde que as crianças têm 3 anos de idade para depois terem dinheiro para as pôr na universidade. Ou então as pessoas endividam-se e fazem empréstimos de estudantes, que depois têm que pagar com juros altos durante provavelmente os primeiros 15 ou 20 anos em que estão a trabalhar. Portanto, é um país em que o sistema universitário tem um preço muito alto. Esta coisa dos protocolos das universidades, usem mesmo a vosso favor. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Eu acho que uma família normal portuguesa não conseguiria, nem teria reservas para pagar esses cursos para vocês irem para lá e fazê-lo no âmbito de um protocolo universitário. Estes acordos muitas vezes chamam-se geminação, como irmãos gêmeos. Entre cidades também existem geminações e entre universidades também existem. Portanto, vão falar com o polo de relações internacionais da vossa faculdade, da vossa universidade, ou com a associação de estudantes da instituição onde vocês estão, e procurem isso. Ou então, se vocês vivem numa determinada cidade do país que tem uma geminação com cidades japonesas, também pode ser possível. Existem 9 geminações entre Portugal e o Japão ao nível das câmaras municipais e das cidades. Algumas das mais ativas são, por exemplo, o Porto, Cascais, estou aqui a pensar Leiria, Sintra. Algumas dessas são bastante ativas nas suas atividades e talvez o Polo de Relações Internacionais da Câmara Municipal também vos possa dar alguns esclarecimentos sobre se tem programas de intercâmbio, por exemplo, de ensino profissional ou alguma coisa assim a decorrer. Então, mas isso estavas a dizer das bolsas. É um processo também em si mesmo e é um processo complicado. Portanto, estás a dizer, consegui bolsa, candidatar-se a bolsa. A tua segunda bolsa já foi uma coisa tipo Next ou algo assim?
Não, não. A minha segunda bolsa foi exatamente o mesmo que a primeira. É uma bolsa da JASO, que, portanto, as universidades no Japão recebem contacto da JASO e, pronto, e contactam as universidades nos outros países e dizem, olha, temos estas bolsas, se tiverem alguém interessado, enviem. Portanto, as minhas duas primeiras bolsas foram exatamente as mesmas, a única diferença é que na primeira eu estava em licenciatura e na segunda já estava no segundo ano do meu mestrado. Por isso é que consegui duas bolsas da mesma, porque não se consegue duas em licenciatura nem duas em mestrado. Sim. E no mestrado, fizeste o quê? No mestrado, então, eu já sabia que queria fazer algo com a língua japonesa e na altura sabia que havia um mestrado de tradução em comunicação multilingüe da Universidade do Minho. Não é que eu quisesse propriamente ser tradutora, mas eu sempre ponderei, porque era uma das maneiras de trazer as obras que eu tanto gosto do Japão para Portugal. Na altura ainda não, eu acho que já havia alguns mangas a serem traduzidos diretamente do japonês para o português de Portugal, mas não havia tantos como agora, então eu pensei, bem, tradução vai ser algo que eu vou gostar, porque vai-me deixar fazer algo que eu gosto com japonês e com português. Então pronto, mandei-me para esse mestrado, mas ainda não sabia muito bem o que é que eu queria fazer para a minha tese. Não queria estar a decidir assim numa coisa demasiado aleatória, tinha considerado fazer uma espécie de análise de uma tradução, sei lá, de português e de inglês, fazer uma comparação, ou de legendagem de um filme de animação. Só que, entretanto, lembrei-me que eu gostava muito de kimonos. Quer dizer, não me esqueci que gostava muito de kimonos, mas a primeira vez que eu estive cá, obviamente, eu tenho uma paixão enorme pelo Japão antigo, pelos kimonos, pela cultura tradicional. Eu comecei um bocadinho pela parte da cultura pop, mas no fundo eu sou uma amante da cultura tradicional japonesa. Eu, se pudesse, usava um kimono todos os dias, só não o faço porque morro de calor. Então, agora, mas no inverno dá jeito. Sim, mas no inverno só está ali com o pescoço à mostra. Inês, podes-me dar só um segundo, tocar uma campainha? Vai lá, força. Peço imensa desculpa. Ai, era o senhor do correio, peço imensa desculpa. Não faz mal, foi bonito. Não estava à espera que ele chegasse. Foi um momento do dia-a-dia no Japão, sim, é verdade. Sim, Falar que isso é daqueles que tocam, não é daqueles que abrem a porta e fica no Genkan, assim. Não, eles aqui tocam sempre. Mas se tu morares no campo, eles não querem saber. É? Experimenta morar no meio do campo, em que ninguém fecha as portas e tu alugas uma casa velha, que já não sabes onde é que está cá. Estás a ver esse tipo de sítios, não é? As pessoas vão entrar. Claro, eu vejo muito isso acontecer nas séries e eu penso, as pessoas não trancaram a porta. É real, é absolutamente real, garanto. Eu lembro-me que a primeira vez que vim para cá, um colega meu que me foi buscar ao aeroporto, que era uma espécie de buddy system da universidade, ele levou-me até ao dormitório e disse, não te esqueças de trancar a porta. E eu, claro que não me vou esquecer de trancar a porta. Tipo, achas que em Portugal as pessoas deixam as portas trancadas? Então, quando ele foi para Portugal, eu disse, tu tranca a porta. Tipo, tu não podes deixar a porta destrancada, que alguém te vai soltar a casa. Mas sim, eu imagino que em cidades mais pequeninas, ninguém se preocupa muito com isso. O que é um ambiente que eu acho giro. Há certas coisas no Japão que são viagens no tempo também. Outra coisa que eu senti isso foi o espírito de comunidade, o sentido de comunidade. Tem o lado positivo e o lado negativo, obviamente. Todas as coisas têm. Primeiro, é absolutamente impossível fazer qualquer coisa na nossa vida e não ser conhecido de toda a gente. A partir do momento em que somos estrangeiros ainda fica mais complicado, não é? Exato. Portanto, toda a gente sabe tudo da nossa vida. Quando a gente chega a um sítio, as pessoas que lá estão já sabiam que nós íamos chegar e nós pensamos, how, why, como? Existe um network de informação. É a fama do gaijinho, as beatas estão em todo lado, quer em Portugal, quer no Japão. Sim, essa é impressionante. Mas depois, quando é preciso, também tens rede. Quando ficas doente, quando tens um problema para resolver ao nível do contrato da casa, qualquer coisa assim. Às vezes, documentação que tem uma linguagem muito formal que a gente ainda não entende. Então, como é que tu sentiste que, sobretudo na tua segunda experiência, quando já estavas no Japão, como é que tu sentiste que essa maneira de estar e de ser da sociedade japonesa começou a entranhar-se em ti? Então, eu vivi sempre, a primeira vez que estive cá vivi num dormitório para alunos estrangeiros, portanto, no que toca à vizinhança, e sim, não tinha basicamente vizinhança nenhuma. E da segunda vez que estive em Aichi, tinha o meu apartamento numa zona, residencial, e por acaso nunca
nunca cheguei a ver os meus vizinhos, nem a dizer olá, nem nada. Agora, por acaso, faço muito isso. Tenho aqui bastantes pessoas à volta que me dizem sempre Iterachá e eu lá vou, tipo, Itaquimá, estou feliz. No que toca pelo menos ao povo japonês, ser bastante... ao ajudar, realmente tentarem, pronto, ir um passo mais à frente do que se calhar uma pessoa está à espera. Quando vim para cá, eu pensei que os japoneses eram um povo extremamente frio e que não iam querer nada comigo e não iam querer... pronto, se eu precisasse de ajuda, se calhar não me iam ajudar. E no meu primeiro dia, fora de casa, depois de ter chegado, portanto, de avião, que estava cansadinha, com jet lag, eu estava um bocado perdida, estava a tentar encontrar um restaurante que eu sabia que existia algures e virei para um senhor, eu na altura o meu japonês a falar já era relativamente bom, e estava a dizer sumimasen, e o senhor ignorou-me. E pensei, será que ele não me ouviu? Então disse sumimasen mais alto, e o senhor claramente estava-me a ignorar. A primeira pessoa com quem eu tentei comunicar, fora do caso, fora do dormitório, ignorou-me, e eu fiquei completamente tipo, e eu, ok, pronto, é isto. Mas eu precisava de comer, eu não sabia onde é que estava o restaurante, então tentei falar com outra pessoa. E perguntei a uma senhora, nos seus 40, 50 anos, e ela foi tipo, uma loja de gyoza? Ali para a frente, anda cá. A senhora agarrou-me pelo braço, levou-me até lá e estava assim, olha, isto já não são horas para comer, isso vai-te fazer mal à barriga almoçar tão tarde. E eu pensei, uau, esta senhora é o completo oposto daquele senhor que me ignorou. E a partir daí eu apercebi-me que os japoneses, eu atrevo-me a dizer que eles são como os portugueses. O coração deles é tão quentinho, eles são pessoas tão amáveis como os portugueses. Eu não acho que haja nenhuma diferença. Eu acho que é capaz de haver uma diferença no quanto... Às vezes demora um bocadinho mais que eles se abram connosco, mas aquela senhora abriu-se comigo no espaço de um segundo, que eu perguntei-lhe, desculpe, sabe onde é que há um restaurante de gyoza? E ela foi tipo, ali, eu levo-te. E eu pensei, uau, esta senhora deve ser portuguesa. Eu adoro as obachas. Eu sou obachi forever. Mais fofa do mundo, sim. As obachas são... eu adoro, eu acho que me dou melhor com pessoas tipo já de idade aqui do que com pessoas da minha idade. E eles adotam-nos, é o máximo. Mas é mesmo, eu tenho uma vizinha, a senhora já tem muita idade, eu dava-lhe uns 80, 90 anos se calhar, e um dia eu passei de vestido, que tinha ido à minha cerimónia de entrada na universidade, e ela foi tipo, tens um vestido tão lindo, fica-te tão bem, eu estava ali toda contente na conversa com a velhinha. São uns amores, mas também às vezes apanhamos aquelas pessoas que ou estão a ter um mau dia ou que não gostam simplesmente de estrangeiros. Portanto, eu acho que no geral a comunidade obviamente ajuda muito, eles tentam ser uma comunidade bastante unida, mas obviamente que vai haver momentos em que as pessoas não são tão simpáticas ou são um bocadinho mais frias. O fenómeno da vergonha, porque assim, se a gente os aborda, às vezes a gente está a abordá-los em japonês, ok, o sumimasen, ou sim, mas cá estará, aquela coisinha, faz favor, por acaso não. Sim, às vezes a gente aborda, mas só porque nós somos estrangeiros e brancos e diferentes, e depende um bocado da estatura de cada pessoa, mas eu tenho quase 1,80 m e sou assim. Ok, portanto... eu não, eu sou baixinha, portanto... Eu noto-me, eu faço-me notar, as pessoas têm um bocado de medo. Mas às vezes, simplesmente por causa disso, eles não conseguem ligar, registar que nós estamos a contactar com eles em japonês e só veem que somos o estrangeiro, e na cabeça deles aquilo entra em modo pânico, de eu não vou conseguir comunicar com esta pessoa. Às vezes é mesmo, eles têm vergonha, eles autoimpõem-se, porque a educação japonesa é muito assim, autoimpõem-se vergonha de, se eu não vou saber comunicar com esta pessoa porque eu não estou preparado para isso, então eu nem tento. Eu educadamente evito. Eu derivo. Não, eu acho que nem é má vontade necessariamente, mas é eles sentirem que não estão preparados, porque o Japão é um país que enfrenta uma crise imensa ao nível da preparação para o contacto com línguas e culturas diferentes. Aliás, se vocês forem ver as estatísticas, como às vezes ponho aqui nos meus canais, é uma curva assustadora, porque é uma curva a descer. Quando a gente vai ver os resultados dos exames de proficiência de outras línguas estrangeiras que os japoneses efetuam no Japão, portanto, que línguas ou sobre que nacionalidades é que os japoneses andam a aprender, os japoneses andam a aprender cada vez menos línguas estrangeiras, andam a aprender cada vez menos sobre o resto do mundo, a nível dos contratos laborais que implicam, por exemplo, os trabalhadores serem colocados noutro país e aprenderem a língua, a cultura empresarial e depois voltarem ao Japão para dinamizarem também
o ramo empresarial no Japão. Isso acontece cada vez menos, agora quase zero. Portanto, o Japão é um país que, ao nível da sua relação com o exterior, é muito fácil cortar os laços e mantê-los cortados, e não sentem a necessidade de voltar a aprender sobre os outros e a restabelecer essa ligação com os outros. É uma particularidade da cultura japonesa, que eu acho que é uma particularidade que é quase diametralmente oposta dos portugueses. Portugueses são assim, tipo, eu sou mundo, eu nasci virado para o mar, eu vou, estou no ir. Eu acho que também ajuda muito pronto, não é? Portugal faz parte da Europa, então a gente vai à Espanha, vai ali à Espanha de carro, vai ali por 50 euros à Inglaterra, então eu acho que para nós o conceito de estrangeiro não é um corte tão abrupto como é para os japoneses. Eles são uma ilha, não nos podemos esquecer disso. Sim, uma nação e eles são muito bons a fechar o país aos estrangeiros, quer há uns séculos atrás, quer agora com o Covid, não é? Exato. Portanto, sim, eu acho que muitas vezes as pessoas ficam um bocado assustadas de é um estrangeiro e agora o que é que eu faço? Eu estudei inglês até ao 12º, mas eu já não sei dizer nada. Mas depois ainda há aquelas pessoas que vão e vêm falar em inglês e eu acho sempre muito engraçado, porque essas pessoas notam-se que estão ali, eu vou agora, vou dar uso ao meu estudo. E pronto, e são pessoas sempre bastante agradáveis de estar ao pé. E depois pronto, há aquelas pessoas que realmente ficam a olhar, tipo, oh meu Deus, é um estrangeiro e agora? E agora será que eu tenho que falar inglês? Depois uma pessoa diz, boa tarde, queria isto em japonês, e eles ficam... Será que eu tenho de lhe responder em inglês? Não, pode responder em japonês, porque eu claramente falei para si em japonês, não é? Mas pronto, é engraçado. Eu acho que os japoneses são os fofinhos, a maioria das vezes. Acho que é um daqueles países que, se uma pessoa tiver, como tu disseste no início muito bem, vou super frisar isso aqui, se uma pessoa tiver uma mentalidade aberta e vontade de aprender sobre como é que se vive no Japão e vontade de se adaptar e de experimentar novas posturas em si próprio e de experimentar pôr em questão, às vezes, certos hábitos que tinha e pensar, mas por que não fazer isto desta maneira? Se as pessoas fazem desta maneira e ficam mais em paz ao fazermos da mesma maneira que elas fazem, porque é que vamos aqui impor a nossa maneira? Se uma pessoa tiver uma mentalidade assim, mais orientada para isso, ou disposta a experimentar isso, eu acho que o Japão é o país ideal, porque realmente, a partir do momento em que não forças, a partir do momento em que estás disposta em aprender, eles adoram as pessoas que estão dispostas a aprender. Não é por acaso que eu acho que os portugueses e os latinos em geral têm relativo sucesso, quer no estudo, quer no trabalho no Japão. Se calhar por oposição a nações mais cheias de si, tipo americanas. Que se nota mais. A célebre coisa de tu estás num centro comercial e ouves americanos a falarem 2 pisos acima e pensas, porquê? Porquê é que vocês falam tão alto? Porquê? Eu falo muito alto. Eu falo muito alto. E depois tens aquela coisa da vergonha alheia e estás com os teus amigos e japoneses e estás quase a pensar, eu sinto vontade de pedir desculpa. Nós não somos do mesmo país. Eu sinto vontade de pedir desculpa por eles. Pronto, rewind. Estás no mestrado no Japão e voltou à tua ideia o interesse que tu tinhas pelo traje tradicional japonês e pelos kimonos. E depois tu casaste aí 2 interesses. Foi basicamente isso. Eu pensei, eu gosto imenso de kimono, eu comprei kimonos a primeira vez que estava cá, mas não fazia a mínima ideia como é que aquilo se vestia. E, entretanto, tivemos um workshop de Kitsuke na Universidade do Minho e as minhas pessoas disseram, olha, já que tens uns kimonos e um yukata, trazes e vestes aqui ao pessoal. E eu, tudo bem, só que eu não sei como é que eles se vestem, nem a mim, nem a ninguém. Então eu fui pesquisar e fiquei super triste com a falta de informação que havia. Portanto, não havia... Óbvio que há sempre informação em inglês, mas mesmo a informação que há em inglês não é tão boa como aquilo que há em japonês, o que é natural. Então eu estava a aprender a ver vídeos em japonês, porque na altura já tinha capacidade para tal, e pensei, eu podia fazer algo em relação a este problema, esta falta de informação, porque eu quis fazer algo em relação a isso. Porquê? Porque eu, entretanto, fiz mais 1 ou 2 workshops de Kitsuke e as pessoas perguntavam-me, onde é que compraste os kimonos? Estás a vendê-los? Onde é que aprendeste? E pensei, em especial a comunidade otaku de Portugal tinha bastante interesse e tínhamos fila de pessoas que queriam experimentar o yukata e o kimono, e eu pensei, ok, se eu traduzir algo, portanto, como eu já sabia que ia mexer com tradução, se eu traduzir algo sobre o kimono, vai haver gente a beneficiar disto e vai haver gente feliz porque vai poder aprender sobre o kimono na língua portuguesa. Então pronto, decidi, olhem, vou traduzir um livro de kimono. E pronto, mandei-me então para o Japão,
comecei a ter aulas de Kitsuke, comecei a investigar enquanto ia traduzindo o livro. Felizmente, como tinha a minha instrutora, quando tinha uma dúvida, ficava, professora, se fosse ser este plano aqui de outra maneira, como é que dizia? E pronto, e fui então trabalhando com a tradução, à medida que aprendi a vestir o kimono, também, óbvio que estava a ter as aulas também por eu querer ficar melhor em Kitsuke, mas também porque achei que saber vestir ia-me ajudar a traduzir as instruções de vestuário, porque obviamente uma pessoa que sabe fazer algo sabe traduzir com mais facilidade. E entretanto a minha professora disse, olha, vamos ter um exame de proficiência, portanto aqueles níveis que uma pessoa tem em artes marciais, também há isso em Kitsuke, vais querer fazer o exame? E eu disse, pronto, ok, por que não? E pronto, e fiz o exame, eu achei que ia ficar bem, ter ali o diploma na tese, dizer, eu sei vestir isto, e o Japão disse que eu sei vestir isto, portanto acreditem na minha tradução, que está bem feita. E pronto, e foi isso. Voltei para Portugal ao final de um ano, a meio da pandemia, fiquei em casa a terminar a tese e correu tudo bem, e tive uma boa tradução e pronto, e agora tenho uma paixão enorme por kimonos, não é? Que não vai desaparecer e cada vez que venho para cá, lá vou eu, pronto, agora preciso de comprar um kimono porque tenho de praticar, porque se não praticar esqueço-me e se me esquecer vai ser um desperdício de dinheiro e do tempo que eu passei ali a praticar, então pronto, kimono, se pudesse usar todos os dias, usaria. Mas não vai acontecer. E a tua tese de mestrado, existem planos para isso ser um livro que sai cá para fora ou ainda está só no repositório da faculdade? Para já está só no repositório. Na altura perguntaram-me se eu planeava fazer algo com aquilo. Eu gostava de... Eu acho que o maior problema da minha tese de momento é eu não tenho imagens que cheguem. Então estar ali a dizer, o kimono este daqui é feito com este tipo de tecido, mas depois não ter as imagens ou não ter os vídeos para completar, fica um bocadinho pesado só para uma pessoa estar a ler uma quantidade enorme de texto. Portanto, eu gostava de fazer algo com isso, eventualmente, quando tivesse mais kimonos e se calhar quando voltasse a praticar de novo com aulas, mas para já está no repositório. Quem quiser ler, pode ir ler, mas pronto, para já ainda Pelo menos não. fica aqui a referência. Olha, se vocês estiverem aí a ver desse lado do vídeo e quiserem a referência, peçam aqui, escrevam nos comentários que eu encaminho para ela, para ter a referência. Aliás, eu acho que as teses até são de acesso público, não são? São, sim. Eu acho que sim, eu pelo menos consigo aceder. Laura Teixeira, procurem no repositório de Da tese. Universidade do Minho, kimono, e está lá, são 300 páginas. 100 delas são do original, se quiserem ler em japonês também está lá o original, portanto dá para estudar. Também praticam o japonês, é isso que se pretende. Então, realmente esse é um assunto, eu acho que em Portugal conheço só, para além de ti, eu acho que eu conheço só 2 outras pessoas que normalmente nos eventos de cultura japonesa fazem tipo as apresentações em kimono e falam do que é a arte de vestir kimono e que isso é um bocadinho mais do que simplesmente pôr coisas em cima, há sítios que têm que encaixar em sítios. Exato, não é fechados para aqui, apertados dali. É isso, aquilo é muito difícil, de facto. Se estivermos a vestir um yukata, pronto, é mais simples, porque é só uma camada, mas por isso é que eu acho que quando as pessoas dizem que o kitsuke é a arte de vestir o kimono, eu acho que a palavra arte está muito bem escolhida, porque não é só vestir um casaco e atar 2 fitas, é aprender a vestir em si mesma, porque os nossos corpos são todos de maneiras diferentes, é aprender a mexer com um hobby ou com um kimono, porque os pedaços de roupa também são diferentes. Então, envolve muita prática. Envolve fazer alongamentos nos braços, porque depois não se consegue atar as coisas atrás. Sim. Envolve muita coisa. Eu fico sempre surpreendida quando vejo as velhinhas a vestirem os kimonos super depressa e bem, eu digo, meu Deus, o meu braço não chega aí, como é que o dela chega? Memória muscular top notch. Exato, é isso, é memória muscular. A minha professora dizia sempre, não te preocupes, tu vais fazendo isto todas as semanas e quando chegar a época do exame, tu não vais ter de estar a pensar, tu vais simplesmente fazer, porque, e sim, nota-se, ao final de meio ano de aulas, eu só tinha uma aula por semana, ao final de meio ano eu já não precisava de olhar para o espelho quando estava a atar o hobby nas costas, agora é preciso porque já não estou habituada. Portanto é isso, é memória muscular, eu acho que é muito como uma arte marcial. Uma pessoa habitua-se, pratica, repete o mesmo movimento 100, 200 vezes e pronto, e a certo momento já não custa tanto, é por aí. E sim, pronto, habituar-se ao tecido, porque se for um kimono de poliéster é muito mais escorregadio, portanto as coisas não vão ficar tanto no sítio, se for pronto, de seda já dificulta menos, mas também é mais pesado.
é divertido, é uma aventura que eu não acho que tenha fim, para ser muito honesta. Isso porque há muitos níveis eu também. acho que nenhuma arte japonesa tem, sabes? Nem É sequer isso. quando estás a aprender, como é o meu caso, sobre antropologia, história da arte, estás a ver essa dimensão mais das manifestações culturais, dos festivais, que é dos festivais e da identidade cultural, que é a minha área, não tem fim, porque Não. tu cada vez descobres mais nuances e descobres mais questões e descobres, epá, isto que eu conceptualizava desta maneira, porque tinha uma certa referência e se calhar estava a tentar fazer uma equivalência à referência que eu já tinha da cultura ocidental, não é bem uma equivalência, é um conceito diferente. A gente sente áreas do nosso cérebro a expandir porque temos que conceptualizar com um mapa mental que não tínhamos antes. Basicamente É é isso. isso. Eu sinto que eu nunca fiz saddle, mas eu tenho sempre a ideia de que saddle também não tem fim. É eterno. Uma pessoa está ali a aprender até, pronto, até passar para outro mundo. E tem Ou muita assim. influência, as coisas têm uma influência muito corporal, por exemplo, tal como quando fazes cerimónia do chá, ou quando vestes kimono, ou quando fazes uma arte marcial, a tua postura fica diferente, a tua maneira de respirar fica diferente. Se o fizeres ao longo de tempo suficiente, começas a ver que há certos músculos do teu corpo que simplesmente porque estão constantemente em tensão, começam a ficar Exatamente. tonificados de uma maneira diferente. Então é engraçado porque é uma coisa que se faz, mas que muda o nosso corpo, a nossa maneira de respirar, a nossa postura e, portanto, a nossa maneira de acedermos ao nosso próprio corpo. É uma fisicalidade muito curiosa. Sem dúvida. Eu com o Kids, que eu que senti mais foi mesmo. Eu não tenho força nenhuma nos braços. Os meus braços são muito. Não dá para levantar nada pesado. Mas eu senti que de facto ganhei bastante força nos braços e não estava a pegar em nada pesado, estava simplesmente a fazer movimentos mais por trás, nas costas, que normalmente ninguém faz, nós fazemos tudo à frente de nós mesmos. E eu também, eu sinto que tenho alguns problemas de postura e como fazia muito mais, pronto, coisas nas costas e tinha de pensar mais endireitada, porque, não é, vestindo o kimono a pessoa tem de estar com uma boa postura, sinto que me ajudou muito nisso. Agora, pronto, já fico outra vez com os braços cansados, se vestir o kimono 2 vezes num dia, já estou, ui, não, isto já me está a custar muito chegar ali atrás. Mas sim, são coisas pequeninas que uma pessoa não tem em conta, mas depois descobrimos e pensamos, então é que eu fiz aquilo, trouxe-me ali um benefício agradável. Então,
adorei, adorei, adorei a ideia de tu teres feito um mestrado a traduzir um livro de Kitsuke. Porque realmente é uma coisa. É assim, todas as coisas que têm especificamente a ver com a cultura feminina, eu acho que são negligenciadas cronicamente na esfera dos estudos culturais. E se calhar é por causa disso que os estudos sobre o kimono, sobre o vestir do kimono, até agora fala-se muito de sustentabilidade e não sei o quê. Eu não conheço nenhum sistema de vestir que seja mais sustentável do que o kimono, por amor de Deus. Eles usavam um kimono a vida toda. Sim, e mesmo a Portanto, maneira como tu teces o tecido, não é? O facto de fazeres nos tiares os tecidos em faixas que são polígonos e usas a integridade do tecido, não cortas partes é fora. isso. Não há desperdício nenhum de tecido quando se faz um kimono. Isso é fabuloso. E qualquer parte do tecido é necessária e tem um propósito. É tão bom. É espetacular. Eu quando também, quer dizer, não sei tanto como tu, mas quando comecei a ver os planos de costura do kimono, eu pensei, isto é o sonho de qualquer costureira, porque tu compras, Não há trapo a compras o sobrar. pano, não há desperdício. E depois Não, aquela coisa do se estraga, podes sempre fazer furoshiki, podes sempre aproveitar. e mesmo quando há algum problema com o kimono, o que se faz muitas vezes é, portanto, tira-se as costuras todas, volta-se a costurar num só, portanto, retângulo de tecido e podes pintar de novo, podes podes dar uma vida nova e depois voltas a pô-lo então no kimono que ele era. É super interessante. Nota-se mesmo que era a roupa do dia-a-dia. E que, pronto, naquela altura, pobreza, as pessoas não tinham propriamente dinheiro para ter vários kimonos, era um kimono para a vida toda, se desse. E nota-se que ele foi feito a pensar nisso. Uma coisa que eu gosto muito no kimono, obviamente não se aplica a todos, é em alguns workshops as pessoas viravam-se para mim e diziam eu não sei se esse kimono me vai servir, porque ou eram muito altas ou eram mais cheias, e diziam, não te preocupes, o kimono foi feito para, se tu engordares, cresceres, diminuires ou emagreceres, ele ainda te vai servir. Pode não ficar exatamente da mesma maneira que fica se fosse de outra maneira, mas serve na mesma e consegue-se vestir. Isso é tão bom. Porque eu quando engordo, eu não cabo nas calças, não é? Sim, e Mas depois eu posso desperdiçamos as engordar. calças. Exatamente, já não se usa as calças, mas se eu engordar, se eu emagrecer, eu vou continuar a caber em todos os meus kimonos. Isso é fabuloso. Sim. Os kimonos eram feitos para uma criança poder crescer dentro do kimono. E o kimono ia-se atando à medida que a criança crescia. Eu acho que não há muitas roupas que foram pensadas dessa maneira. No aspecto da criatividade, no aspecto da sustentabilidade, acho muito interessante. E também acho muito interessante que os próprios japoneses, em anos mais recentes, estão tipo a redescobrir os encantos do kimono. Sim, então em Tu notas Kyoto. aí? Sim. Então, os casais agora vestem-se os dois de kimono e a coisa É mais muito bonita que há. fofo, eu É sei. muito cute. Eu vejo e penso, sim, sejam felizes, tipo, tirem mais fotos com os kimonos. É muito bom. Em especial em Kyoto, óbvio que eu também cheguei a ver algumas pessoas de kimono quando vivia em Aichi, quando ia a Nagoya. Mas Kyoto é sem dúvida algum sítio onde uma pessoa vai ao centro e vai-se perder conta de quantas pessoas é que passaram por nós de kimono. Podem ser os kimonos mais tradicionais, portanto, para um evento mais formal, podem ser os casais de kimono ou de yukata, no verão acho que se vai ver mais yukatas, e também agora há um, que é o kimono ao estilo antique. É o que é Showa. eu não sei bem, mas basicamente eles metem rendas. Eles metem rendas no pulso, metem rendas no pescoço e fica super giro. É assim, óbvio que eu continuo a preferir o estilo mais tradicional, mas eu acho que para ir a um café, para ir, se formos a um templo, acho que obviamente fica mais giro levarmos um kimono mais normal, mais tradicional, mas os padrões, estás a ver aqueles sofás da casa dos nossos avós, tinham assim um padrão meio estranho, eles fazem kimonos com esses padrões e depois ficam super giros porque põem rendas e laços e fica tão inovador. É super fashion, é isso que eu gosto. O kimono hoje em dia continua a ser usado como o vestuário tradicional que é, mas também há toda ela a faceta do kimono como roupa fashion, como moda, e é super divertido. Então quando a pessoa vai à rua vê-se um bocadinho de tudo. E eu, pronto, que gosto de olhar, fico sempre tipo, sim, apoio, façam mais kimonos, força nisso. Eu ainda não alugo nenhum, mas eu adoro esta nossa paixão em comum, porque é assim, eu vou-te explicar, quando eu comecei a fazer os tours do Japão, é claro, eu achava que todas as outras pessoas tinham a mesma panca que eu, nós achamos sempre isso. Não. Então, eu estava com as pessoas, turistas, não é? Normalmente, cada pessoa é livre de ter os seus interesses particulares. Isto eu estou a descrever-me a mim há
um bocadinho mais de 5 anos atrás, quando eu estava no começo de acompanhar grupos. Eu agora já penso de uma maneira diferente. Mas eu no início era de género, sim, estamos em Kyoto, vamos alugar todos kimono e vamos vestir todos kimono e tirar uma fotografia de grupo e vai ser excelente. Eu acho que sim. Porque ir a Kyoto e não ir de kimono por Kyoto é a melhor cidade, não há uma cidade melhor para uma pessoa experimentar um kimono e andar pelas ruas, até porque Kyoto, eu noto muito que a diferença de Aichi para Kyoto, que é a maneira como as ruas e a cidade está feita, nota-se que Kyoto não reconstruiu, Kyoto não está feita à moda moderna, está feito à moda em que as pessoas ainda usavam kimonos, então eu acho que está bem feito para uma pessoa passear de kimono e poder tirar uma foto com qualquer parede. Sim, eu acho que qualquer pessoa que venha aqui e não experimente um kimono está a desperdiçar uma oportunidade incrível. Mas eu agora já dou sugestão, mas deixa a coisa em paz. Eu no início era um bocado já, não, agora vamos todos. Quando a minha família vier cá, eu vou ser como tu, ninguém escapa. Vamos tirar uma foto da família de toda a gente de kimono. Eu continuo a recomendar, mas já não sou tão tirânica. Mas eu acho que há muitas pessoas que já têm mesmo o mindset de eu vou a Kyoto e quero experimentar a roupa, querem experimentar a roupa tradicional, porque Kyoto é extremamente associado a cidade tradicional do Japão. Mais novas, sim, mas mulheres mais velhas nem sabem que isso é uma possibilidade, número 1. A maior parte das pessoas não sabe que isso é uma possibilidade. E homens são bastante resistentes à ideia de experimentarem coisas com a sua experiência física. Experimentarem coisas com o seu corpo. Como, por exemplo, porem-se num... Primeiro, as pessoas associam kimono só às mulheres. Embora, minhas amigas, vamos fazer uma parte aqui só para o género feminino ou outro tipo de géneros orientados para apreciar a beleza do corpo masculino, os homens ficam muito giros de kimono. Oh God, eu sou casada, mas tenho olhos, portanto... Ficam. Eu quando vejo esses casais, eu penso, ótimo, e depois fico a olhar para o senhor e penso, é um destes que eu quero, especialmente com esta roupa, porque a roupa fica super bem em toda a gente. E também há muitas mulheres que usam kimonos de homem. Já se usa muito no contexto da moda, obviamente para uma ocasião formal acho que não, o Japão ainda não admite muito isso. Eu própria já pensei, um dia eu vou comprar um kimono de homem para me sentir mais confortável. Eu acho que sim, porque kimonos de homem são... Os kimonos de mulher normalmente são muito mais requintados, mais divertidos. O kimono de homem é muito mais calmo, então dá um ar muito bom. Quer seja um homem ou uma mulher a vestir. Eu adoro kimonos, quer seja para homem, para mulheres. Podem ser os jinbe, que são aqueles tipos de pijama, que é uns calções. Sim. Já tenho um desses de homem para mim, tenho um para o meu pai, toda a gente da minha família já tem um desses. Eu acho que sim. É uma roupa que faz as pessoas elegantes. Por causa daquilo da postura, por causa da maneira como andam, como caminham. E fazer as pessoas terem uma maneira de vestir elegante não depende... De ser o fato. Não depende de ser um fato, exatamente. Pode ser um kimono. Pronto. Então, tirando esta nossa girl fanning... Fangirling. Fangirling à volta de kimonos. Sim, eu continuo a recomendar às pessoas e levo as pessoas a sítios onde eu acho que vocês podem alugar kimonos e ter a tal experiência de ou tirar as fotografias na rua, ou tirar as fotografias lá dentro, ou o que vocês quiserem. Sim, em que eu sempre que vou ao centro passo por alguma loja que arrenda. Em contrapartida, não se encontra quase lojas a vender kimonos, porque a maior parte delas são viradas para alugar, mas dependendo da cidade, se realmente alguém quiser levar um yukata ou um kimono para cá, eu recomendo mais o yukata, porque pesa menos, é mais fácil de vestir. Em outras cidades encontra-se muita coisa à venda. Portanto, se quiserem alugar, Kyoto é o sítio certo, porque tem logo paisagens para tirar fotos. Se quiserem comprar em qualquer outra cidade, vão encontrar facilmente. E o mercado vintage também, o mercado vintage movimenta muito. Sim. Hoje em dia, eu acho que o Japão tem, pelo menos mais do que aquilo que eu vejo em Portugal, o Japão tem uma grande paixão pelo vintage, pelo reutilizar roupas mais antigas, e vê-se muito pessoas na rua que claramente adoram a moda mais antiga. E eu gosto disso, é divertido. E agora que voltaste aí ao Japão, quais são... Agora estás aí numa de eu quero ficar aqui para sempre. Sim, exatamente. Essa é a ideia. Tchau, pai. E como é que voltaste? Fizeste uma estada, voltaste para Portugal. E depois como é que voltaste ao Japão e agora como é que estás aqui a organizar a tua vida no sentido de vou estabelecer-me? Portanto, eu estou de momento a tirar o meu doutoramento na Universidade de Kyoto. Estou com a bolsa de embaixada, também conhecida como a bolsa de MEX. E, na verdade, eu já estava... Isto é um bocadinho complicado. Enquanto eu estava a ter as aulas de kimono e a tratar da minha investigação para o mestrado, eu estava a tratar da candidatura para o doutoramento.
Portanto, foi assim tudo muito... Agora que penso, eu sou um bocado maluca de vez em quando, porque ainda nem tinha uma coisa feita e já estava a pensar Mas na acho que seguinte. fizeste bem, Mas preparar com antecedência tem de ser bom. porque estes processos demoram muito tempo, especialmente com a Bolsa da Embaixada, é um processo muito, muito longo, é muito demorado, é preciso de muita preparação e muita papelada, é preciso escrever muita coisa. Portanto, uma pessoa tem mesmo que começar a preparar aquilo o quanto antes. Então, eu já sabia que queria continuar a estudar, eu também ponderei vir diretamente para aqui trabalhar, talvez como professora de português, porque é algo que eu quero fazer da minha vida, já sei que é a profissão que eu quero, mas eu sabia que ainda não estava preparada para tal, porque eu não tenho nenhuma experiência em ensinar português, quase, tenho mais em ensinar japonês, e pensei, eu quero aprender, eu quero fazer alguma coisa que me prepare, de facto, para fazer a minha carreira de ensino de português no Japão, portanto preciso fazer um doutoramento nessa área, para mim não bastava ter um mestrado em tradução, porque era tradução japonês para português. Então, pronto, queria mesmo fazer alguma coisa que faça de mim uma pessoa capaz e não um professor que sabe as duas línguas e é tirado para o meio dos lobos e não sabe muito sobre ensinar línguas ou sobre como é que é ensinar português de Portugal a japoneses, que pronto, eu às vezes acho que isso acaba por prejudicar um bocado os alunos e eu não queria que fosse o caso comigo. Então pensei, ok, quero fazer doutoramento no Japão, vou começar a preparar-me para a candidatura da Bolsa. Comecei então a escrever o meu plano de estudos, que entretanto sofreu bastantes alterações. E pronto, e fiz a candidatura enquanto estava a tratar da tese, passei a primeira fase, passei a segunda fase. Pronto, e quando me apercebi, pronto, já era suposto eu estar a vir para aqui, atrasou um bocadinho por causa do Covid, e vim então para Kyoto pela primeira vez, não como turista, porque eu já tinha estado em Kyoto 2 dias, há 5 anos atrás, gostei muito, mas não vi quase nada, não tenho assim grandes memórias, porque foi mesmo muito pouco tempo. Cheguei aqui como aluna de pesquisa do MEXT, porque nós não chegamos aqui e estamos automaticamente dentro do mestrado ou do doutoramento, ainda temos de fazer o exame de entrada, portanto o JUCAN, que eu não estava à espera que fosse a coisa mais difícil da minha vida, e o meu professor, o meu orientador disse, vais fazer o exame de entrada em fevereiro, e eu cheguei no final de outubro, e normalmente estes exames requerem mais ou menos meio ano de preparação, e eu... É um bocado apertado. Só que eu não tive coragem de dizer ao senhor, não, porque eu não estou preparada para isto. Então eu disse, ok, tá bom, eu vou preparar-me. Então pronto, fechei-me em casa. Portanto, eu cheguei aqui, fiz turismo durante 3 dias, o meu professor disse-me que eu ia fazer o exame e eu fechei-me em casa a estudar, não fiz mais nada. Pelo menos eles têm os materiais de estudo já preparados e dão-te isso? Não exatamente, o meu professor disse, lê estes livros, e eu li os livros. Pronto, e foi isso. Portanto, a minha chegada foi um bocadinho diferente do que uma pessoa pode esperar, não foi tipo, oh meu Deus, que eu vou viajar imenso, vou fazer bem... Não, foi ok. Tive uma semana de Borga e depois passei o resto dos meses, portanto passei dezembro e janeiro. Com a pandemia e tudo. Sim, a pandemia também ajudou um bocadinho, porque aqui as coisas ainda estavam um bocado más, eu gosto de ter cuidado com o Covid, não quero estar a sair muito para zonas com muitas pessoas. Cheguei a ir a Tóquio, ainda a um evento de anime que eu queria muito ver, fui assim, fui e voltei no mesmo dia, porque tinha de estudar. E pronto, e fiz o exame, que me correu pessimamente mal, eu tinha 100% de certezas que não ia passar, eu não sei como é que passei o exame, ainda hoje me pergunto, acho que me vou perguntar até ao final do doutoramento, e comecei então o meu doutoramento. Eu acho que a minha vida em Kyoto começou a sério depois de eu terminar o exame, porque até lá eu estava todos os dias em casa na cama a ler, não fiz mais nada. Isto para dizer que a bolsa do MEXT é muito boa, dá muito dinheiro, paga-vos a viagem, mas vocês vão ter de trabalhar por cada cêntimo que receberem dessa bolsa. Os exames são puxados. Normalmente temos 2 oportunidades para tentar o exame, se não conseguimos passar à primeira, pronto, temos sempre a segunda oportunidade, se não passarmos à segunda, eu não sei ao certo o que é que acontece, mas não pode ser uma coisa boa. Portanto, eu senti, basicamente eu vim para aqui, foi pressão, foi um pânico horrível, porque eu achava que não ia ter tempo que chegue para estudar para o exame, porque obviamente o meu tempo de preparação não foi ideal, mas pronto, correu tudo bem e comecei então o meu doutoramento. Já com alguma liberdade, já não preciso estar tão estressada a estudar todos os dias, e pronto, e agora faço parte da Universidade de Kyoto, que é uma universidade muito grande, e uma pessoa pensa, uau, uma universidade grande, das universidades com mais renome do país, deve ser incrível. Eu sinto
eu sinto que eles querem saber muito pouco dos alunos estrangeiros, que se nós queremos ali num buraco, eles, olha, isso contrasta muito com a Universidade de Aichi, onde eu estive das 2 primeiras vezes, em que eles tratavam-nos como se nós fôssemos filhos deles, basicamente, portanto, o órgão que trata dos alunos estrangeiros. Se nós ficássemos doentes, eles mandavam-nos um e-mail a perguntar, eles ajudavam-nos com tudo aquilo que nós precisássemos. E nesse aspecto, a universidade que eu estou é uma universidade muito grande e recebe muitos alunos estrangeiros, então não nos ajuda tanto. Ainda assim, eu acho que é uma universidade boa, apesar de não ter razão de queixa. E pronto, e agora estou aqui a estudar como ensinar uma língua no Japão. E é isso que E para dar um esclarecimento aqui às pessoas que estão a pensar candidatar-se às bolsas mais tarde. Façam-no, candidatem-se. Façam-se, candidatem-se. Sim, mas o processo é um processo mais... O processo de chegar a ser aluno de uma instituição no Japão, ou chegar a ser trabalhador de uma empresa do Japão, ou chegar a ser colaborador de um projeto mais na ótica criativa no Japão, é sempre um processo mais por etapas e mais burocrático e mais com momentos de obtenção de resultados do que em Portugal. Portanto, essa coisa que tu estás a descrever. Tu chegaste aí, já passaste pelo processo todo da bolsa, já conseguiste a bolsa, chegaste aí e descobriste que tens que fazer um exame. É assim, sabia que tinha de fazer o exame. Eu não estava à espera que me fossem obrigar a fazer o exame tão cedo. Porque eu tinha uma colega minha que já estava cá com a mesma bolsa em mestrado, estava noutra cidade, mas ela ainda me deu algumas luzes. Mas eu honestamente eu pensei, ok, agora que ganhei a bolsa já posso descansar e respirar. Não. A partir do momento em que se ganha a bolsa é que começa o inferno. E eu senti muito isso várias vezes à medida que me candidatei para a bolsa. Portanto, é um processo longo e vai requerer muito esforço a longo prazo. Não é como as bolsas que eu tive na licenciatura e no mestrado, que basicamente organizava os documentos, enviava, tinha sequer uma entrevista e pronto, estava feito, não tinha de me preocupar com mais nada, depois era só ir preparando documentos. Não, esta é cada fase que uma pessoa passa, é um desafio novo e pronto, uma pessoa tem de se esforçar para ultrapassar os desafios. Por isso eu aconselho sempre a que as pessoas que se querem candidatar, que pensem, em primeiro lugar, candidatar-se 2 vezes, porque a primeira é muito provável que não consigam e há muita coisa a aprender. Como é que o processo funciona. Sim. É isso. É preciso saber como é que as coisas funcionam e saber adaptar-se. É isso. Eu tive sorte que correu tudo bem à primeira, mas eu estava preparada para me candidatar mais uma vez se não conseguisse à primeira. E os conteúdos do exame não têm necessariamente a ver com o teu plano de estudos, pois não? Não necessariamente, mas têm de estar interligados de alguma maneira, porque o meu plano de estudos, portanto, falava de como eu queria estudar o ensino de língua estrangeira no Japão. Então, a área onde eu vou entrar é a área de humanidades, de línguas, de ensino. Portanto, está relacionado, mas não está 100% relacionado. Basicamente, temos de passar um teste a dizer, eu sei o mínimo, eu sei as bases desta área, portanto, deixem-me fazer a pesquisa naquilo que eu quero. É mais por aí. Faz sentido, sabes? É uma coisa que eu acho que faz falta, por exemplo, nas universidades portuguesas e nos planos de doutoramento das universidades portuguesas. E eu sei que a maior parte das universidades europeias também não tem nada assim, uma espécie de etapa intermédia. Toda a gente que entrou aqui para este plano de estudos, pelo menos conhece as bases desta área. Exato. Eu na altura pensei, porra, ainda bem que Portugal não tem isto, que tinha sido uma chatice eu estar a fazer um exame para entrar no meu mestrado. Mas depois pensei, faz sentido haver isto, porque às vezes as pessoas vêm de áreas um bocado diferentes, como era o meu caso. Eu nunca estudei nada sobre ensino de língua, simplesmente aprendi línguas e estudei tradução. Então eu acho que é super válido eu ter de fazer um exame, provar que sei o mínimo sobre ensino de línguas, para eles me deixarem fazer uma pesquisa sobre isso. Sim. Tens parte curricular, ou seja, há aulas antes de haver pesquisa para a tua tese? É assim, eu estou a ter algumas aulas, estou a ter uma aula com o meu orientador e uma aula com outro professor, que são coisas relacionadas que eu posso usar para a minha investigação, e também alguns seminários que nós somos obrigados a ter uma vez por semestre. Mas fica um bocadinho ao nosse critério. Se nós acharmos que esta aula vai ser boa para nós, então podemos ter a aula sem problema, mas se toda a minha investigação depender de mim e daquilo que eu vou fazer em casa, então eu não preciso necessariamente ter nenhuma aula.
há alguns seminários sobre a investigação e sobre escrever relatórios, pronto, isso já é obrigatório, já ninguém escapa. Mas e como é que está a correr a investigação? Então, eu ainda estou muito a começar, ainda estou assim numa de escrever o estado de arte. Eu sinto que dei um bocadinho burnout por causa dos 2 meses que passei fechada em casa a estudar para o exame. E ainda estou a recuperar um bocadinho disso. Eu fiquei super contente por ter passado, porque eu nem sequer estava à espera, e pensei, oh, meu Deus, vou começar agora o meu doutoramento, e fiquei muito feliz com isso, mas ao mesmo tempo pensei, como eu não estava à espera de passar, eu ainda estava um bocado a recuperar daqueles 2 meses em que eu não falava com ninguém para além de mim mesma, e a minha vizinha, o Bachan do lado. Então, acho que custou um bocadinho agora a arrancar com o início da investigação, mas já estou a começar a tratar dos inquéritos, porque a minha investigação vai ser muito à base de inquéritos. Já tenho contacto com algumas universidades, porque basicamente vou começar a falar com universidades e com professores de português de Portugal e de português do Brasil, porque muitas vezes os alunos no Japão têm de estudar português do Brasil e estudar por si português de Portugal, porque não há oferta. Então, pronto, está a andar devagarinho, mas está a andar. Mas ainda não comecei o contacto a sério com as universidades e com as muitas pessoas que eu acho que vou conseguir conhecer, pelo menos com a fase inicial da minha investigação. Mas está a ir ok, devagarinho. Mas é super importante o que tu estás a fazer, concordo plenamente contigo. Sabes que nós só podemos melhorar o panorama de alguma coisa quando conhecemos esse panorama. Exato. E neste momento não se sabe, não existe data, não existe dados objetivos sobre o que é exatamente, quais são exatamente as especificidades de ensinar português europeu a alunos japoneses. E sem essa data não se podem fazer estratégias a seguir. Pois, não, esse é mesmo o problema. A minha ideia, o que eu planeio fazer com a minha investigação é basicamente explicar, olha, este é o melhor currículo, isto é o melhor programa que se pode fazer no Japão para ensinar português europeu. Pronto, mas antes disso eu tenho de ver como é que as pessoas estão a estudar português europeu por aqui. E eu, na verdade, eu já tenho uma ideia, porque eu né, sendo portuguesa europeia, as pessoas das universidades onde eu estive antes vinham falar comigo e diziam, eu queria falar contigo em português porque não tenho mais ninguém, não há aulas, aqui só temos português do Brasil. Isso é tão triste, entristece-me verdadeiramente. Os portugueses foram dos primeiros, né, westerners a chegar aqui, e agora as pessoas perguntam, olha, em Portugal vocês falam que língua? Espanhol? E eu, não, tipo, é português, estás a ver? Portugal, português. E eles, mas isso não é a língua do Brasil? E eu, também é. Mas há variações, e as pessoas não fazem mesmo ideia. Isso deixa-me muito triste. E deixa-me mais triste porque quando eu tinha 10 anos e queria muito estudar japonês, eu também não tinha oportunidade nenhuma disso. Eu sou de Vila Real, é uma cidade pequenina, recentemente já há umas aulas de português por lá. E eu ficava sempre muito triste e pensava, e agora olho para trás e penso, uma pessoa querer estudar uma língua e não ter oportunidade para tal, não é uma questão de não poder pagar, é simplesmente uma questão de não haver oportunidade de maneira alguma. É tão triste. Estamos em 2022 e há pessoas no Japão que não têm a oportunidade de aprender português europeu quando eles realmente querem. Tudo bem, obviamente que há muito mais oportunidade de aprender português do Brasil, porque há muitas pessoas interessadas nas relações entre os dois países, porque eles têm mais histórias juntos. Mas depois há pessoas que querem aprender português de Portugal e não têm como fazer, e têm de estudar sozinhas em casa. E eu penso, coitadas dessas pessoas, essas pessoas vão ser alguém que se calhar vai fazer diferença entre os nossos países. E essas pessoas não têm a oportunidade, e isso entristece-me tanto. Porque as pessoas são poucas e depois nem sequer têm a oportunidade de estudar a língua que querem, pronto, com um professor, com os materiais corretos, com alguém que realmente perceba a língua. Porque a maior parte das vezes eles mandam os professores de PTBR, olha, agora ensina aí português europeu. Depois essas pessoas vêm me perguntar, olha, vocês dizem isto? E nota-se que as pessoas estão aflitas porque não é a mesma língua e eles não estão prontos para ensinar. Sim. É tão frustrante. Olhando para a situação no geral, é muito frustrante. E os aspectos não necessariamente linguísticos da língua, os aspectos culturais da língua, também se perdem no caminho. Exato. Eu sou daquelas pessoas que sou pan-portuguesa, ou seja, o meu entendimento do português, e eu mudo muito a minha maneira de falar português. Se eu estiver a falar com uma pessoa do Brasil, 5 minutos a seguir eu estou a falar igual a ela. Eu também apanho muito vocabulário. A minha ideia é, ok, português é uma língua especial porque tem muitos sabores.
Exato. É tipo baunilha, caramelo, chocolate. O português tem muitos sabores. É tudo português. Eu não acho que haja mais português ou menos português, um português mais legítimo, um português menos legítimo. É tudo português. As línguas evoluem todas, portanto. Mas a vantagem, eu vejo isto genuinamente como uma vantagem. A vantagem da língua portuguesa é que estas nuances da sintaxe, do vocabulário, do ritmo, estão ligadas a nuances de história, património, cultura. Sim. E é enriquecedor as pessoas aprenderem quais são as razões de ser destas nuances. Porque é que em Portugal se diz o ouro e o oiro, e onde é que se diz mais um e o outro, Exato. Como é que isso está ligado com o isolamento de certas populações ou as rotas de circulação da transumância e coisas assim. Portanto, eu acho que é espetacular as pessoas aprenderem língua em conjunto com história, cultura, património cultural. Eu diria que não dá para separar o ensino da língua do resto. Portanto, uma língua está sempre mandada com a cultura e história. E essa é a razão pela qual não dá para aprender português europeu com professores brasileiros. Eu não estou a dizer que os professores brasileiros não são bons professores portugueses. São bons no que toca a professores de ensinar português gramática, basta dizer, olha, assim, aqui faz assim, ali faz assado. Mas o porquê? Porquê que se faz assim num e porquê que se faz assim no outro? É importante perceber porque que as pessoas dizem olá em vez de oi, se calhar. Porque, pronto, depois também há os exames de proficiência, não é? Que, tipo, obviamente são diferentes. É importante, eu acho que ambas as línguas são importantes e ambas as línguas devem receber importância. Mas pronto, se não houver pessoas, se ninguém disser, olha, é assim que se ensina bem esta língua e que puder provar isso, eu acho que nunca na vida vamos ter bastantes professores, vamos ter bastantes oportunidades de ensinar português europeu aqui, porque pronto, ninguém acha que é relevante, mas é relevante porque há pessoas que querem estudar. É relevante para tudo, porque nós precisamos de empresas conjuntas, nós precisamos de projetos é muito importante. Ainda por cima o Japão agora está com uma falta de pessoas. Sim. Se não tem pessoas, não vai ter gente para trabalhar com empresas no contexto internacional. É tão importante hoje em dia saber mais uma língua para além do inglês. E pronto, eu fico triste. Cada vez que me perguntam se os portugueses falam espanhol, eu caio-me uma lágrima e digo, não. Não, vocês também não falam chinês, portanto, não, está bem. Ai, Jesus! Não digas isso. Mas são coisas de inocências. Nota-se que é inocência. As pessoas nunca perguntam por mal. E também quando acham que Portugal é uma província de Espanha, o que acontece muito aqui, as pessoas acham muito isso. Já fomos. Eu digo, muitos anos atrás, eu digo, não digas isso a um português, que nós vamos ficar muito tristes. E eles ficam, desculpa. E eu, não tem problema. Nota-se que não é por mal, é mesmo, pronto, inocência, não sabem. Pronto, desde que haja alguém a ensinar, acho que está tudo bem. O problema é que a amostragem vai ser essencialmente, então, pela via das instituições universitárias nos quais existem cursos já de língua portuguesa. Sim, eu vou começar por aí para ter uma ideia geral da situação e depois vou separar-me um bocadinho do ensino atual, quer de português do Brasil, quer de português de Portugal, e vou fazer uma comparação das línguas, o quão distante o japonês está do português, e baseando-me no ensino de várias línguas estrangeiras, porque, por exemplo, Portugal e espanhol são muito próximos em termos de sintaxe, mas em termos de pronúncia para os japoneses não acho ideal usar os mesmos approaches que se usa com espanhol do que para português. Então pronto, à medida que vou comparando com o ensino de várias línguas estrangeiras, vou descobrir qual é o ideal para o português de Portugal, porque a nossa pronúncia é única e precisamos ter isso em conta, porque eu tenho quase certeza que a grande dificuldade de aprender português de Portugal é a pronúncia. Sim, para os japoneses porque para nós é o contrário, ou seja, todos os sons da língua japonesa nós já temos na nossa língua, só temos que descobrir. Exato, só temos que descobrir. Isto diz-se como nós dizemos na palavra X. Pronto, exato. Mas nós já temos. Mas o japonês não é abençoado com tantos sons como nós, então para eles é difícil, porque são sons que eles nunca. Pronto, não é? Eles não têm carro. Sim. Tenho um colega meu que ele sofre cada vez que tem de dizer, eu vim de autocarro. Ele fica assim, odeio esta palavra. Desculpa, nós temos o duplo R. Sim. E nós temos 5 vogais diferentes, conforme são abertas ou fechadas. Eles só têm a vogal aberta, acabou. Exato. Em especial, eu acho que a pronúncia portuguesa é um desafio muito grande para os japoneses ultrapassarem.
E isso tem de se ter em conta quando se está a ensinar a língua, não é chegar lá e dizer, olha, isto é assim, assim, assim. É preciso explicar, é preciso ter em conta a língua das pessoas que estão a aprender e a língua que está a ser ensinada. Eu acho que a maior parte das pessoas usa os conceitos de ensino de língua muito gerais e pensa, se isto funciona para inglês, vai funcionar para português. Ui, Não. não. Not. Não. Não Sabes, funciona agora assim. vou dar um exemplo de uma coisa que veio de uma fadista que eu estava a falar com ela, já não sei se foi a Kumiko ou se foi outra fadista. Existem vários, não é? Não sei se sabes, mas existem vários no Japão que são japoneses, Sim, mas que sim, são sim, sim. fadistas. Pronto. Sim, eu Quem está sei a que há, ver este vídeo e não conhece, é todo um universo. imagino que sim. E fico muito feliz por haver, de facto, fadistas japoneses. Porque o fado, em particular, é um tipo de música que tem muita carga emocional. E mesmo quando as pessoas ainda não entendem a parte lírica inteiramente, são muito cativadas e são muito levadas por essa parte emocional. Claro. Então, os japoneses, normalmente é assim, descobrem o fado primeiro, e aquilo provoca-lhes ali qualquer coisa, e depois descobrem a língua portuguesa agarrada ao fado, porque querem Pois ainda é entender as mais pesado. canções. Querem entender as canções. E foi uma destas fadistas que me disse: eu só melhorei a minha pronúncia de português cantando, porque a musicalidade e o facto de estar a cantar é uma ferramenta que, para a particularidade dos japoneses, os ajuda a melhorar a pronúncia do português europeu. E foi uma coisa que ela me disse: a maneira como fecho certas vogais, a maneira como coloco a boca para colocar a voz, para ter mais caixa de ressonância. O ato de cantar ajuda-me a falar bem português e depois de fazer isso eu já consegui começar a falar português falado, mas primeiro aprendeu o cantado. E essa por exemplo, é uma ferramenta no ensino de línguas, o cantar a Muito língua, importante. que é muito importante, mas que a maior parte das pessoas ignora, não é? Mas se a gente for de línguas, Sim, a o gente Japão sabe é onde é que... especial. O Japão, pelas aulas que eu tenho e pelo estudo que eu fiz para o exame de entrada no doutoramento, o Japão não sabe ensinar línguas. O Japão acha que ensina bem inglês, mas depois a maior parte das pessoas que sabem japonês têm nota máxima nos exames e não sabem dizer uma única palavra. Eu não digo isto para ofender ninguém, é a realidade. Isto é tudo culpa do Ministério da Educação japonês, que não sabe como é que uma língua se aprende. E o meu orientador já fez 3 ou 4 livros a dizer isto está mal porque vocês ensinam mal. E no geral o Japão não percebe que é preciso falar e ouvir para se conseguir aprender uma língua. E eu vejo muito isso essa realidade é óbvia a partir do momento em que o Japão faz dublagens de tudo o que entra aqui. Eu comparo o Japão à Espanha muitas vezes porque qualquer filme que passa aqui na televisão ou que se vá ver ao cinema vai estar em japonês. Depois uma pessoa é que tem de optar por carregar no botãozinho da televisão e pôr aquilo com o som original. E eu penso, é claro que vocês não sabem falar inglês, vocês não ouvem. E os digo sempre, próprios neologismos não entram. Portanto, não. Depois é porque claro eles que têm... ficam surpreendidos com tudo. E os japoneses têm uma versão japonesa das palavras inglesas. Não vamos por aí, porque dá para escrever 2 teses, uma de Sim. mestrado e uma de doutoramento. Ai, É horrível. genial, é genial. E depois, às vezes, o significado é tão ao lado, é tão diferente. Sabes, nesta área de receber pessoas, fazer tours com pessoas, há uma palavra que sai sempre, que é o sabe-se. Não. É vergonha Não é service, não é o mesmo. Não é. É isso e a mancham. A primeira vez que eu fui à casa da minha família da homestay japonesa, o senhor disse, agora vamos para a nossa manchão. E eu, ai, mas uma casa é bem grande. Chegamos a um apartamento e fiquei tipo, você está a gozar com a minha cara. E está tipo, olha, não tinha dito que era uma manchão. E ele, aqui está O ela. prédio todo. Exato, isto é um apartamento. E ele, é isso que significa. E eu, ok, tá bom. Peço desculpa. O acego eu não gosto, eu pessoalmente eu não gosto nada do acego. Às vezes, óbvio que ajuda quando uma pessoa não se lembra da palavra em japonês e manda assim um bocado ao calhas uma palavra em inglês, assim mais katakanized. E às vezes passa, mas depois quando as pessoas começam a enfiar demasiado o acego numa conversa, num relatório científico ou algo do género, eu penso, vocês têm uma palavra para isto na vossa língua, vocês sabem disso, não é preciso dizer câmera, tipo, existe uma palavra em japonês para isso.
Mas pronto, eu percebo, as línguas evoluem, não é? Vai sempre haver uma utilização nova das palavras. Mas a maneira como no Japão eles se apropriaram de palavras inglesas e passaram a dizê-las com uma pronúncia japonesa tão cerrada que já é difícil para os ingleses que têm inglês como língua nativa identificarem a palavra original, diz muito acerca da capacidade deles aprenderem línguas como elas são faladas na sua origem. Porque, é o que eu digo, é porque eles não ouvem, porque se eles ouvissem, eu acho que eles não iam usar o acego a assassinarem a pronúncia da maneira que assassinam. Eu fico triste, eu não me importo que se usem, obviamente não tenho que me importar ou não, porque em Portugal nós também usamos muitas palavras em inglês, hoje em dia cada vez mais, mas a maior parte das vezes eu acho que nós tentamos manter a pronúncia original. Óbvio que algumas pessoas mandam ali a pronunciar português, tudo bem, mas continua-se a perceber. Agora em japonês... Não se percebe. Não sei. Eu já tive ocasiões em que percebi mais facilmente a palavra original em japonês do que a palavra em waseigo. E pensei, ok, isto é muito bom porque eu percebi isto em japonês e é muito mau porque vocês estragaram essa palavra. De tal modo que já nem eu consigo perceber. É horrível. Eu não gosto nada. Mas pronto, faz parte. Faz parte. É uma aprendizagem sem fim. É o que tu estás a dizer. Olha, eu acho que nós podíamos continuar aqui a falar montes, mas depois já ninguém tinha ter paciência para nos ouvir. Certo. Se calhar já alguém que não sabe o que é o waseigo. Waseigo é palavras inglesas que os japoneses apropriaram para a língua deles e que não têm o mesmo significado que a palavra em inglês. Ok. Só para quem estiver é um buraco negro, onde vocês... É um buraco negro. É 50-50, ou tem um bocadinho de significado original ou não tem nada a ver. É um bocado por aí. O mundo da linguagem é muito interessante, em particular... Sim, é divertido, eu acho. Eu acho que quando uma pessoa está a começar a aprender japonês, se calhar o acego ajuda, porque são palavras mais familiares, pronto, tipo, sei lá, toire, obviamente, em vez de dizer otearai, se calhar vai ajudar uma pessoa a decorar mais facilmente e pronto, se vierem ao Japão já sabem dizer sumimasen, toire, doko desu ka? Pronto, portanto eu acho que em níveis iniciais é capaz de ajudar bastante, mas à medida que uma pessoa se mete mais dentro da língua começa a chatear um bocadinho, porque parece que estamos a falar duas línguas diferentes. Sim, sim. Recomendações gerais, aprendam japonês, ouvir e ver o japonês do dia-a-dia, em particular. Sim. Não aprendam japonês com anime, pessoal, eu fiz isso. Vocês podem ver anime porque gostam, está tudo bem, mas depois para aprender vão ver tipo noticiários, documentários, séries, filmes, eu diria séries normais. Em que as pessoas falam normalmente. Uma coisa que as pessoas me perguntam um bocado no meu Instagram é se eu recomendo ler manga para estudar japonês. E eu respondo sempre o mesmo. Se não lerem ficção, tudo bem. Sim. Se forem ler um shoujo, um slice of life, algo por aí, tudo bem, porque é o uso normal dos kanjis que se usam mais. Ninguém precisa de saber como é que se diz Hagane no Renkinji Sashi. Ninguém precisa saber como é que se diz Fullmetal Alchemist ou o Rei Mago e o feitiço não sei o quê. Isso não vai ser útil em momento nenhum da nossa vida. Mas se calhar ler um romance vai-nos ensinar a dizer eu sinto-me desconfortável a ouvir isto ou algo do género. Então eu acho que aprender com anime e manga acho que não é mau, mas depende do género do conteúdo que se está a consumir. Não aconselho de maneira alguma aprenderem a ouvir Naruto, porque foi o que eu fiz e depois cheguei ao Japão e falava que nem um Guna. Portanto, não façam o mesmo que eu fiz. Não fui eu. Não, fui eu. Foi péssimo. Eu acho que durante pelo menos 3 meses eu nunca dizia onaka gasita. Eu dizia sempre, haraheta na. Até que alguém disse assim, parece um Yakuza. Disseram assim, olha, tu sabes que os homens é que dizem isso? Eu, não sabia. E ainda por cima uma menina pequenina e fofinha a dizer isso, é super caricato. Enfim, quando estou com amigos, pronto, que já me conhecem bem, eu falo 100% com o meu vocabulário que aprendi de anime, porque foi o primeiro que eu aprendi, é o meu estado natural de língua. Mas óbvio que, entretanto, aprendi a falar como uma pessoa normal e a falar mais educadamente e a não dizer tanto palavreado de homem. Mas pronto. Portanto, aprender com anime e com manga, eu acho que não há problema nenhum, desde que tenham cuidado com o tipo de vocabulário e linguagem que estão a consumir, porque isso depois vai se refletir muito e ninguém quer chegar a falar com um japonês e do nada ser rude.
pronto. Excelente conselho para terminar aqui a nossa conversa. Mas E nós ouçam podemos muito, ouvir voltar importante. e falar mais com vocês se vocês quiserem. Portanto, escrevam as vossas perguntas, interajam Se connosco tiverem questões, e nós estamos aqui e podemos voltar, ok? sim. Obrigada, Acho que é muito muito obrigada por este Obrigada bocadinho. eu.